Nogueira. Eu agradeço, senador Moca, em cuja pessoa saúdo todos os membros desta mesa, como a distinta audiência. Honrado com o convite, aqui estou, e fiz um pequeno apanhado dos conceitos gerais em torno do benefício da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Algumas observações acerca do adequado tratamento e como serão concedidas as aposentadorias especiais às pessoas com deficiência no serviço público, ainda não regulamentadas pelo Congresso Nacional, sobre se tratarem de preocupações relevantes baseadas em registros normativos precedentes do gênero apresentação, sofrem por isso mesmo um vício presente na origem do argumento central restritivo, em nada condizente com o novel Instituto da Aposentadoria Especial, de acordo com o comando do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal para o regime geral, para o regime próprio. Foi o pecado da Lei Complementar número 142 de 2013, que regulamentou o parágrafo 1º do artigo 201 da Carta, comando que repete a mesma norma para o regime geral. Há pouco nós vamos tratar sobre esse assunto. De fato, quer se trate do regime geral, quer se trate do regime próprio, a aposentadoria especial é evidente, traduz instituto que atrai para si as singularidades que lhe conferem contornos próprios e são exaustivos da matéria. Parece, portanto, precipitado acreditar que as aposentadorias especiais venham a incidir, salvo regulamentação constitucional em contrário, outros requisitos diversos daqueles previstos normalmente para as aposentadorias em geral, antes ou depois do ingresso no serviço público em datas previstas também constitucionalmente, haja vista as sucessivas reformas da Previdência Social a que temos experimentado e que as têm tornado desvantajosas. A lembrança dessa particularidade só é importante, felizmente, para aquilatar que esses fatores desvantajosos não se aplicam às aposentadorias especiais exatamente porque são especiais. A matéria em alusão está disciplinada no dispositivo constitucional acima mencionado, cuja redação foi determinada pelo advento da Emenda Constitucional 47, pela qual ficou estabelecida, ante a iniciativa do legislador constituinte derivado, a ressalva de que as pessoas com deficiência no serviço público ativo fossem favorecidas com o estabelecimento especial de critérios diferenciados para fins de aposentadoria e por atenção às cláusulas inclusivas de fundamento universal que os regem. Mas não disse o Constituinte, motivo pelo qual os novos requisitos mais benéficos que vierem a ser editados pelo legislador infraconstitucional em obséquio da mencionada cláusula constitucional, mas não poderá dizer em razão do caráter restritivo do comando constitucional de regência de eficácia limitada. Isto significa que tais requisitos geram, desde logo, efeitos jurídicos, haja vista que impedem a edição de leis em sentido contrário àquele constante das disposições constitucionais próprias, de acordo com o que se houve assentado na petição inicial do mandado de injunção 1967, de que eu fui o impetrante, e se trata do leading case nessa matéria, impetrado pelo legislador em outubro de 2009. A lei infraconstitucional demanda o preceito posto na Constituição e é nesse sentido que não se pode antever plasticidade para a matéria em foco. Convém destacar que as hipóteses previstas nos 3 incisos do parágrafo 4º do artigo 40 dizem respeito a um só e único benefício jurídico, contagem especial do tempo de serviço público para fins de aposentadoria no regime próprio das pessoas ali prefiguradas e, consequência disso, de abono de permanência calculado pela nova regra. Nada obstante, conforme o legislador ordinário retardasse o tratamento da matéria em foco, louve-se o diligente trabalho do senador Paulo Paim, eis que o mandado de injunção identificado no título foi interposto junto ao Supremo Tribunal Federal. O remédio jurídico diz com a competência da Suprema Corte para regular matéria de direito constitucional sobre direitos individuais e coletivos que não tenham sido adequadamente regulamentados ainda pelo legislador. O Supremo detém a competência constitucional de suprir a mora legislativa nos casos especificados pela Carta Política. Atendendo uma orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal e tendo em vista uma cepa de casos semelhantes, embora não diretamente relacionados com as pessoas com deficiência, atividades de risco, do inciso 2, e insalubres, do inciso 3, o ministro Celso de Mello, relator, observando o acerto da pretensão, a documentação acostada e a mora legislativa, julgou a bom tempo, monocraticamente e em toda a sua extensão, o pedido injuncional de que se menciona. Antes, ao indeferir a medida liminar requestada, no mesmo mandado de injunção, haja vista sua natureza, o relator teve o cuidado de sinalizar positivamente quanto ao fato, lembrando o jurisprudência da Suprema Corte.
Diz Sua Excelência: observo a título de registro que o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a pretensão injuncional idêntica à hora deduzida nesta causa, não só reconheceu a mora do Presidente da República na apresentação do projeto de lei dispondo sobre regulamentação do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição, como ainda determinou a aplicação analógica do artigo 57, parágrafo 1º da Lei 82/13, a Lei de Benefícios da Previdência Social, com o objetivo de colmatar a lacuna normativa existente. E por aí segue. Ora, a sinalização baseada em orientação do plenário do STF restou tecnicamente apropriada, satisfatória e, de fato, o julgamento se demonstrou compatível com a orientação da própria Suprema Corte. Recentemente, porém, o ministro Luiz Fux, relator do mandado de injunção 5126, inovou esse veredito. Em sede de agravo regimental, não submetido ao plenário, e aí a diferença, reconsiderou uma outra decisão de sua própria lavra que tinha o mesmo desenho de seus precedentes, determinando que a regulamentação em foco para o regime próprio da Previdência Social se fizesse pelas regras da Lei Complementar 142/2013 para o regime geral da Previdência Social em vigor e cuja efetivação vai se iniciar a 8 de novembro próximo. Então, logo essa lei viesse a se tornar vigente, em 8 de novembro, passado o período de sua vacatio legis. Essa decisão no mandado de injunção 5126 vale apenas para o caso concreto, conquanto não sofrer modificação, porque o viés deliberativo nela agregado pela dicção do seu relator, ministro Luiz Fux, não encontra o mesmo respaldo jurídico do plenário da Suprema Corte que justifica o mandado de injunção 1967, leading case para as aposentadorias especiais no serviço público. Outro sim, os problemas do autor quanto à execução do seu direito, o autor sou eu, em verdade, começaram nesse ponto, pois a autoridade administrativa correspectiva para quem o comando injuncional se dirigia e era supletivo da lei faltante, embora houvesse reconhecido o direito subjetivo à aposentadoria especial à boa permanência, por razões que até mesmo a razão desconhece, e isso é uma cantiga que se repete em todas as repartições públicas. Nós, pessoas com deficiência, sofremos muito o desaviso das autoridades, por razões que até mesmo a razão desconhece, impôs duas condições absolutamente idiopáticas e fora de propósito. Primeiro, que o abono de permanência somente seria lançado em folha após o trânsito em julgado da decisão em sede de jurisdição constitucional, sob encargo da Suprema Corte, última instância da Justiça Brasileira e contra a qual não comporta mais recurso ordinário de espécie alguma, em sede do já mencionado MI 1967. E dois, segunda exigência, que os valores a aplicar não contemplassem efeitos retroativos sequer a data da propositura do feito injuncional, que marca a litigiosidade da coisa, previne o juízo, gera litispendência, constitui em moro devedor e interrompe a prescrição nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, sob o estranho argumento de que o Supremo Tribunal Federal não se substitui ao legislador, mesmo nos casos especificados. Portanto, não saberia aquilatar se o legislador iria ou não contemplar a matéria do mesmo modo. Sobre isto, evoca-se Rudolf von Ehring, para quem, não se reconhecendo o direito, atira-se-lhe a clava com a qual ele vai à busca desse mesmo direito. No caso, a Suprema Corte respondeu com vigor nominal ao dislate da autoridade administrativa que não desejava cumprir fielmente o veredito injuncional que lhe foi dirigido, acreditando que o veredito injuncional não é lei de efeito regulamentar enquanto perdurar a mora do legislador ordinário. Curiosamente, foi logo após esse exercício de insubmissão contra o direito bom e reconhecido do servidor que o advogado-geral da União, à época, resolveu interpor um agravo regimental junto ao plenário do STF. Perdeu unanimemente. O STF manteve por inteiro e em plenário a decisão do relator no MI 1967, ministro Celso de Mello. O AGU, então, aguardou até o último segundo e, novamente, embora sem possibilidade de recurso, propôs embargos de declaração como se os senhores ministros não soubessem o que haviam feito ou tivessem perdido o norte da situação por contemplar a solução impossível, aspas, ou seja, fixar um paradigma de execução alegadamente impossível, foi o argumento... Estou rápido por causa disso. Foi o argumento que, evidentemente, não tinha razão de ser e não atendia à ordem natural das coisas, e mesmo a principiologia jurídica aplicável à espécie. Na dúvida, isso interessa fundamentalmente as questões que dizem respeito à edição de uma norma para o advento desse instituto. Na dúvida quanto à melhor abordagem, porque o artigo 57 da Lei 82/13 trata de três tempos distintos em face do dado empírico que ela buscava regular, quer dizer, a insalubridade, a periculosidade, que não se aplica
aplica ao caso da pessoa com deficiência, são 3 planos. Então, vale, pelo princípio indúbio pro fisco, o maior deles. A Lei 82.13 fala em 15, 20 e 25 anos. Logo, na dúvida, que não há, vale em favor do fisco o maior tempo. Portanto, hoje, ainda que não haja uma lei regulamentar ainda da regra do artigo 40, as pessoas com deficiência no serviço público já podem se aposentar aos 25 anos de idade. Os planos de benefício aplica-se entre termos diversos, o princípio indúbio pro fisco. O servidor público com deficiência, independentemente do tipo e do grau de sua deficiência, passou a legitimar-se a aposentadoria especial aos 25 anos de atividade de contribuição. O AGU, desse modo, perdeu novamente de modo unânime. Apesar disso, mais uma vez, aguardou o último segundo e, com insistência, renovou os embargos de declaração sem uma argumentação nova a oferecer, simplesmente repetindo os termos de sua anterior fundamentação, constante dos anteriores expedientes, que, numa palavra, repetiam as objeções constantes da resposta do mandado de injunção 1967, todas repelidas pelo STF, e que apenas buscavam retardar o usufruto desse direito por parte do impetrante e, por extensão, por parte de todos os servidores públicos com deficiência no Brasil. O resultado é que, enquanto isso, o governo tem um discurso de priorizar a nossa causa. Então, a atitude do AGU não estava compatível com essa priorização. Então, o doutor Ferreira está aí para me confirmar. O resultado é que o plenário do STF, mantendo o seu entendimento, dessa última vez, sequer tomou conhecimento dos últimos embargos de declaração interpostos pelo AGU, cujo prazo para nova resistência, ainda que inventiva, se expirou nos dias seguintes, nos termos regimentais. Sobre isto, conversando em pessoa com o senhor ministro Luiz Adams, a saída da sessão plenária de instalação do Seminário Nacional sobre Controle de Política Pública de Acessibilidade, ocorrido no Tribunal de Contas da União em setembro do ano passado, e doutor Sérgio Caribé estava presente, e do qual este autor teve a oportunidade de participar também, depois de um certo esforço de memória, o AGU afirmou-se lembrar do assunto e finalmente antecipou que não mais recorreria do caso. Ufa! Haja vista as 3 últimas oportunidades vencidas cabalmente. Todas, unanimemente, todas. O autor destas linhas, ato contínuo, agradeceu e o fez em nome de todas as pessoas com deficiência no Brasil, sobretudo os servidores públicos, que esperam um desfecho para esse quadro, à vista de que o Congresso Nacional ainda se encontra em vias de regulamentar a matéria, e é por isso que estamos aqui reunidos nesta audiência pública do CAIS, Senado Federal. O fato é o seguinte: transitado em julgado o acordo do STF nos autos do mandado de injunção 1967, por este autor impetrado, foi gerada no sistema jurídico nacional a regra reguladora que faltava para a real efetivação do direito consagrado no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, inclusive para todos, porque a carga normativa e vinculante de um mandado de injunção tem projeção erga omnes naquilo que comportar aos titulares do mesmo direito e que sejam tomados em igualdade de condições. O MI 1967 traduz um leading case e também poderá ser utilizado perante a autoridade administrativa enquanto não houver norma regulamentadora para fazer valer aos beneficiários o direito à aposentadoria especial. Com efeito, o mandado de injunção é um remédio constitucional que operacionaliza uma espécie de controle fundamental da atividade legiferante do próprio Estado, omisso quanto aos seus deveres constitucionais específicos e indutores de direitos. O STF supre, portanto, a mora do legislador infraconstitucional e o faz com plena carga, como se legislador fosse, no rastro dessa omissão institucional. A decisão injuncional vale como lei a quem dela se beneficie legitimamente. E ainda que uma lei de regência venha a regular diferentemente o que se houve regulado pela coisa julgada injuncional, já não poderá retroagir para modificá-la em pejos. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º, caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por outro lado, é ilusória a ideia segundo a qual as aposentadorias especiais no serviço público se fiarão nos elementos de restrição remuneratória das regras previstas para o Plano Geral Previdenciário, e também o próprio. Com efeito, o que é especial, especial é, já se houve referido o paradigma. E o que se cogita nesse novo preceito constitucional, o qual será agora implementado por força de norma injuncional, sempre oriunda do STF, é que se garanta à pessoa com deficiência que reúne o tempo de contribuição ou de serviço público de 25 ou mais anos, o direito à aposentadoria especial paritária e integral, desde que a previsão valha para as outras pessoas, igualdade de condições quanto ao mais, ou o equivalente na continuidade ativa, abono de permanência, que é, sem dúvida, bastante vantajoso
corajoso aos que ainda reúnam condições de continuar servindo a nação e a causa da inclusão social em nosso país. Afinal, nada de nós sem nós. A propósito, reivindica-se com muita ênfase que uma das vagas do STF seja preenchida por uma pessoa com deficiência, exatamente para robustecer a construção de uma jurisprudência constitucional aplicável à espécie, ainda carente de massa crítica suficiente para vicejá-la adiante e sobre muitos espaços ainda desassistidos de melhor orientação temática. O tema específico dos direitos humanos das pessoas com deficiência ainda é bastante incomum aos padrões cognitivos da magistratura nacional. Digo isso com a experiência de 31 anos de magistrado que eu tenho. Demonstra o bem, e isso está demonstrado muito claramente agora mesmo, com a solução encontrada monocraticamente no mandado de injunção 5126, em que as pessoas confundem uma decisão monocrática com uma decisão respaldada no plenário da Suprema Corte. Razão pela qual, dentre outras consequências, o Poder Judiciário, pasmem, senhores, jamais reservou vagas para ingresso na carreira judicial de candidatos com esse perfil nos seus quadros judiciais. Disciplina que está constitucionalmente prescrita e legalmente regulamentada pela legislação de que todos conhecem. A ideia é possibilitar, com mais implicação participante, uma contribuição eficaz para a emancipação das pessoas com deficiência no Brasil e mostrar o quanto somos capazes de construir a grandeza do país que se eleva no plano das igualdades e da justiça social. Deve-se lembrar que nenhuma deficiência pode ser tomada como uma categoria clínica, um dado empírico. Hoje é uma categoria jurídico-constitucional, inafastavelmente, como um registro de saúde. O conceito de deficiência, a partir do advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre nós, norma constitucional, de acordo com o Decreto Legislativo 186 de 2008, é eminentemente social, portanto jurídica. Diz a Convenção no seu artigo 1, segunda parte, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial ou múltipla, os quais, em interação com diversas barreiras, estou terminando, senador, com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por esse motivo, não pode haver gradação de deficiência para fins de aposentadoria especial, tomando-se em conta qualquer critério de avaliação sobre sua intensidade ou sobre o grau de comprometimento funcional específico. Essa exigência seria, a rigor, inconstitucional, por dissentir frontalmente da norma convencional de regência, a qual não pode, entre nós, ser objeto sequer de proposta de revisão, porque é direitos humanos. Mas, conforme antecipado no primeiro parágrafo desta fala, foi o pecado da Lei Complementar 142 de 2013, por cuja razão obrigou a administração pública a lançar mão extemporaneamente da classificação internacional de funcionalidades e saúde da OMS para a fixação de parâmetros inventivos, no caso, de concessão previdenciária específica, aposentadoria especial, como se a questão da deficiência fosse um dado empírico a ser verificado, como a taxa de insalubridade ou o grau de periculosidade de alguma atividade. Não. A questão da deficiência é jurídica e, portanto, de certo modo, dogmática. Ocorre que a classificação internacional de funcionalidades tem um objetivo de proporcionar uma linguagem unificada e padronizada, assim como uma estrutura de trabalho que permita a descrição da saúde e de estados relacionados com a saúde, definindo até certos componentes ambientais como trabalho e educação na análise diagnóstica dos quadros enquanto fatores da saúde. O que é que isso tem a ver com deficiência para efeito de concessão de aposentadoria especial? Nada. Ora, não é disso que se cogita na espécie aposentadoria especial. Para a concessão desse benefício é suficiente que a pessoa tenha algum tipo de deficiência entendida nos termos da norma convencional específica. Tudo o que sobejar isso, claramente, é inconstitucional, porque desse modo se buscam estabelecer pautas diferenciadoras da concessão não preconizadas para as demais pessoas, e isso caracteriza discriminação, que nós dizemos combater, o que propicia debate jurídico próprio, inclusive em sede jurisdicional. Ao fim, cumpre realçar agora e sempre que os direitos humanos não se relativizam jamais, não sofrem recuos e não se restringem validamente porque guarnecem a humanidade acima de todas as constituições. Ou eles são acrescidos em sua pauta já fixada ou não podem ser reduzidos de modo algum. Calcular a aposentadoria especial das pessoas com deficiência em razão dos graus de limitação que venham a sofrer por causa disso é subverter o conceito jurídico universal claramente estatuído na Convenção de Nova York e que a Constituição incorporou. Incorporou como
cláusula pétrea, como texto constitucional, aos beneficiários e transferir, importante, aos beneficiários um custo social que não lhes é devido. Porque a deficiência traduz uma relação entre o estado físico, intelectual, sensorial, psicossocial ou múltiplo das pessoas com deficiência e a sociedade na qual essas mesmas pessoas devem estar e permanecer incluídas. Muito obrigado.